Deus seja louvado. Vamos, com a ajuda de Deus, ler no livro das Crônicas, primeiro livro das Crônicas, capítulo 28. O assunto da palavra é: Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão. Então Davi convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos e os capitães das turmas que serviam o rei, e os capitães dos milhares, e os capitães das centenas, e os maiorais de toda a fazenda e possessão do rei, e de seus filhos, como também os eunucos e varões, e todo varão valente. E pôs-se o rei Davi em pé e disse: Ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Em meu coração propus eu edificar uma casa de repouso para a arca do concerto do Senhor e para o escabelo dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. E o Senhor Deus de Israel escolheu-me de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe, e a casa de meu pai na casa de Judá, e entre os filhos de meu pai se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele o meu filho Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. E me disse: teu filho Salomão, ele edificará a minha casa e os meus átrios, porque eu escolhi para filho, e eu lhe serei por pai. E estabelecerei seu reino para sempre, se perseverar em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Agora, pois, perante os olhos de todo Israel, a congregação do Senhor, e perante os ouvidos do nosso Deus, guardai e buscai todos os mandamentos do Senhor vosso Deus, para que possuais esta boa terra, e a façais herdar os vossos filhos depois de vós para sempre. E tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária, porque esquadrinha o Senhor todos os corações, e entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Porém, se o deixares, rejeitar-te-á para sempre. Olha, pois, agora, porque o Senhor te escolheu para edificares uma casa para o santuário. Esforça-te e faze a obra. Glória a Deus. Então, esta é a palavra, estes são os conselhos que o rei Davi deu ao povo de Israel. Ele reuniu ali todos os príncipes, os principais, e passou estes conselhos e disse ao seu filho Salomão para guardar, para buscar a Deus, como diz aqui no versículo 9: e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai, para ele conhecer, ter conhecimento daquilo que é de Deus, do Deus de teu pai, e serve-o com coração perfeito e com uma alma voluntária. Então o conselho é para servir a Deus com coração perfeito e com uma alma voluntária, porque Deus se agrada dos tais que o buscam voluntariamente, que parte do próprio íntimo da pessoa: eu quero servir a Deus, porque ninguém vai servir a Deus por força. Nós não podemos forçar ninguém a servir a Deus. Nós transmitimos os conselhos, o convite da palavra de Deus, mas o em aceitar está no seu coração, na sua vida. E a recomendação é: aceita o Deus que fez o céu e a terra, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, e o Senhor Jesus Cristo como Salvador da sua vida, da sua alma, o teu Redentor, glória a Deus, com
coração sincero e uma alma voluntária. Busque ao Senhor de todo o seu coração e de toda a sua alma, como esse conselho que o rei Davi passou para o seu filho Salomão. Ele sabia que o Salomão, o seu filho escolhido por Deus, Deus mostrou que ele sucederia, seria o sucessor de Davi no reino. Mas para ele buscar a Deus e guardar os mandamentos em toda a sua vida. Mas não foi isso que aconteceu. No final da sua vida, todos pecaram e desagradaram a Deus. Glória a Deus. Por isso veio Jesus Cristo para assumir o trono eternamente da descendência de Davi. Jesus Cristo, pois os judeus chamavam ele de filho de Davi, porque era da descendência de Davi. Glória a Deus, aleluia. Por quê? Porque Deus esquadrinha todos os corações e entende todas as imaginações dos pensamentos. Então o Senhor sabe tudo de nós, sem nós abrir a nossa boca, porque o Senhor conhece, o Senhor esquadrinha os nossos corações e sonda os nossos pensamentos. O Senhor sabe o que nós pensamos, qual é a verdadeira, a real intenção de cada um de nós. Glória a Deus. E entende todas as imaginações dos pensamentos. Se o buscares, será achado de ti. Glória a Deus. Então busque ao Senhor, que o Senhor será achado de ti. Vamos buscar a Deus, rogar a misericórdia, se humilhar diante de Deus, confessar os nossos pecados, as nossas fraquezas, a nossa baixeza diante de Deus, e o Senhor nos perdoará. O Senhor é misericordioso, o Senhor é rico em misericórdia, o Senhor é galardoador daqueles que o buscam. Busque com fé, crie em você essa necessidade. Glória a Deus, todos dependemos de Deus, sem Deus não somos nada. Glória a Deus, e se vivemos, foi uma dádiva de Deus para nós. A nossa existência é uma dádiva do Deus eterno, Criador, formador do céu e da terra e de tudo que nela há. Glória a Deus. Então, levante a sua cabeça, dê glória a Deus neste dia, glorifique a Deus e seja grato, agradeça a Deus pela misericórdia e por essa tão grande salvação que Ele nos ofereceu, que Ele nos oferece todos os dias. Está chegando esta palavra até você, é a dádiva, é o dom gratuito de Deus, não vai te custar nada, somente a sua obediência para você viver eternamente. Glória a Deus. A sua vida é um tesouro precioso. Glória a Deus, a sua vida é preciosíssima. Não entregue ela para ser cuidada para qualquer instituição, para qualquer pessoa, pois se você tem um grande valor e deposita no banco, você quer saber se aquela instituição é sólida, se aquela instituição, os parâmetros, você assina um termo de adesão para conhecer como que vai funcionar aqueles fundos de investimento. Você assina, você lê o termo e assina para ter ciência do que está fazendo. E aqui está o nosso termo de adesão. Aqui, através deste termo de adesão, você fica conhecendo quais são as regras. Glória a Deus, aleluia, para você entregar esse dom da vida preciosíssima, essa vida preciosa que é você. Olha a importância que você tem. Entregue o seu caminho ao Senhor, confia nele e ele tudo fará. Pois não vai entregando os seus bens, o seu patrimônio mais precioso nas mãos de qualquer um, em qualquer instituição, em qualquer lugar. Então conheça as regras, glória a Deus, e se enquadre nelas. Aqui está a santa palavra de Deus, que é um manual, que é o mapa para nos levar para que possamos chegar ao porto desejado, ao objetivo nosso, que é a glória de Deus,
através de Jesus Cristo, do conhecimento da palavra de Deus, da crença, através da fé, sem a qual ninguém verá Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. Então, você precisa saber que Deus existe e que Ele é galardoador daqueles que o amam, daqueles que buscam a sua palavra. Então, creia na palavra, busque ler a palavra de Deus, busque Deus em oração, dobre os seus joelhos, clame a misericórdia de Deus. Se você estiver na sua casa, se você estiver no seu trabalho, eleve os seus pensamentos ao Senhor e entre numa comunhão com Ele. Se você está dirigindo, está trabalhando, dirija com comunhão, converse com Deus, que o Senhor vai dar aquela alegria em você, aquela virtude, glória a Deus, as respostas que Ele está ouvindo a sua oração, glória a Deus, aleluia. Então busque a Deus enquanto se pode achar, porque Deus baixa os seus ouvidos e diz: estou aqui, meu servo, pode falar que eu estou te ouvindo. O Senhor estará te ouvindo. Então não demore, agora mesmo eleve o seu coração a Deus, a sua mente, e diga: Senhor, ouve-me depressa, glória a Deus, e me ajuda, dá-me esclarecimento e luz, Senhor, da tua palavra, para que eu possa obedecer a sua palavra. Dá-me discernimento, Senhor, para saber como estou, como a minha família está, como estamos te servindo, Senhor. Então peça a misericórdia de Deus e a guia de Deus. Então Davi aqui reuniu todo o povo, ele convocou em Jerusalém todos os príncipes de Israel para passar esses conselhos, esses ensinamentos, e dizer que quem iria construir o templo para Deus era o seu filho Salomão. E Salomão, prefigurando aqui Cristo, porque Salomão edificou sim o templo, mas esse templo foi destruído. E o Senhor Jesus até profetizou, quando o povo olhava para o templo e se maravilhava daquele templo suntuoso, bonito, uma arquitetura linda e grande, ostentoso. O Senhor Jesus: eis o templo, eis que não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. O Senhor Jesus, mas diz que eis que esse templo será destruído, mas eu em 3 dias o reconstruirei. Ele estava também falando do seu próprio corpo, que era o templo e a morada de Deus, do Espírito Santo. E nós hoje não, o Senhor não habita em templos feitos por mãos de homens, por mais suntuosos que sejam, bonitos, cheios de pedras preciosas. O Senhor não habita ali. O Senhor habita no seu coração. Se você abrir as portas do seu coração para Ele, o Senhor Jesus disse: eu e meu Pai viremos para vós e faremos em vós morada, porque vai estar numa perfeita conexão com o seu coração. Não que o Senhor vai estar dentro de nós, dentro do nosso coração, mas a conexão, a ligação de Deus conosco no nosso coração, no nosso pensamento, é o Senhor em nós. Glória a Deus, aleluia. É um mistério, mas temos que se humilhar e buscar para receber essa ligação de Deus. Hoje você pega o teu celular, o teu aparelho, você faz uma ligação para qualquer parte do mundo, instantâneo, alguns segundinhos, e já está completada essa ligação. Com Deus, você leva o seu pensamento ao Senhor e Ele já diz: eis-me aqui. O que você precisa, meu servo? O que você precisa, minha serva? Então, busque sem demora aquilo que é de Deus, aquilo que permanece para sempre. Glória a Deus. E o Senhor Jesus se cumpriu o que Ele falou também, porque o templo foi destruído totalmente em Jerusalém e nunca mais foi reconstruído. E cessou. O Senhor Jesus foi oferecido como holocausto único, holocausto para perdão dos nossos pecados. Levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades,
aquilo que nos afligia, os nossos pecados, o Senhor pagou no duro madeiro da cruz. Então foi destruído aquele templo dele e no terceiro dia ressurgiu triunfante e está à direita de Deus. Então glorifiquemos a Deus pelo Senhor Jesus ser vencedor, venceu lá no céu Satanás e os seus anjos que se rebelaram contra Deus, expulsou para fora da glória de Deus, e aqui na terra também ele o venceu como homem, como verdadeiro homem, sem pecado, sem mancha, foi oferecido como ovelha para o matadouro, para a remissão dos pecados, porque para a oferenda em sacrifício, as ovelhas não podiam ter defeito, não podia ter mancha, e o Senhor Jesus foi puro e verdadeiro, sem nenhuma mancha de pecado, sem nada, uma ovelhinha pura e limpa, e se ofereceu por sua vida, por minha vida, pela nossa vida, para nos salvar. E o que ele requer de nós? Em troca, a obediência, a fé, e que se cumpra a palavra de Deus, que viva pela palavra. A palavra nos alimenta, porque o viver é Cristo, nós temos que viver em Cristo Jesus, pela sua palavra. Como você vive em Cristo? Você só consegue pela palavra, pelo conhecimento da palavra, você estará vivendo em Cristo. O Senhor Jesus, eu não vim para julgar o mundo, mas a minha palavra os julgará no último dia. Então, as pessoas são julgadas por este livro, pela palavra, porque a palavra é a palavra de Deus, é a palavra de Cristo, é Jesus Cristo a palavra. Glória a Deus, aleluia. Então aqui Davi diz que ele se propôs a construir o templo para o Senhor, uma casa para a arca do Senhor, mas que o Senhor disse que ele não construiria porque ele foi um homem de muita guerra, derramador de sangue, mas que o filho dele iria construir. Glória a Deus. Então, meus irmãos, meus amigos, se detenham a atenção para a palavra de Deus, porque ele disse assim, Davi disse para Salomão, no versículo 9 do capítulo 28 de 1 Crônicas, e tu, meu filho Salomão, conhece o Deus de teu pai e serve-o com um coração perfeito e com uma alma voluntária. Então o Senhor quer a tua voluntariedade, quer que parta de você este desejo de servir a Deus. O Senhor não vai arrastar ninguém, o Senhor oferece para aqueles que querem, porque o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, após sua ressurreição, deu uma ordem para nós, para todos nós, dizendo, ide por todo o mundo e anunciai o evangelho a toda criatura. Então anunciar o evangelho, e todo aquele que crer e for batizado será salvo, mas quem não crer, quem não acreditar, será condenado. Glória a Deus, aleluia. Está escrito lá no Evangelho segundo Marcos, no capítulo 16, do versículo 15 em diante. Dê uma conferidinha, que é uma ordem do Senhor, porque o batismo o homem precisa nascer novamente. O Senhor Jesus disse que o homem precisa nascer novamente. Está escrito lá no Evangelho segundo João, no capítulo 3, quando ele instruiu Nicodemos acerca do novo nascimento pela fé. O novo nascimento que se recebe pela fé em Deus, em Jesus Cristo e na palavra de Deus, na obediência, sendo lavado pela água do santo batismo, sepultado o homem pecador e ressurgindo o renascimento de uma nova criatura para servir a Deus em espírito e em verdade. Então creia na palavra de Deus e busque servir a Deus enquanto é tempo. Glória a Deus. Ficamos com essa palavra. Leia de novo com atenção. Davi exorta os príncipes e seu filho Salomão, e a mim e a vós todos também. Glória a Deus. Deus seja louvado. Amém.